esse conceito de responsabilidade e papéis, faz muito sentido dentro do que a gente chama de gestão descentralizada. Tá? Eu vou usar o exemplo contrário para ficar mais claro o que eu quero trazer para vocês. Numa gestão centralizada, geralmente você tem uma pessoa ou uma área que é responsável por tomar a decisão da maioria dos processos. Então, todo problema que acontece precisa ser levado para essa pessoa, para essa área, para ela falar o seguinte: faz ou não faz? Vai para a direita ou vai para a esquerda? Pode ou não pode? Esse tipo de gestão ela é muito ruim. Ela é muito ruim. Por quê? Essa pessoa ou esse departamento que assume essa função de tomar decisão, ele acaba acumulando muitas atividades, ele já acaba tornando um processo muito mais demorado, e esse processo demorado, muitas vezes, ele começa a emperrar. E toda etapa de processo que emperra, ela gera uma reação em cadeia. Ou seja, outros processos vão começar a emperrar. E aí essa empresa não tem poder de decisão, ela não consegue caminhar, né? Já na gestão descentralizada, primeiro passo é esse que eu comentei com vocês, definindo claramente ali quais são os papéis, o pedacinho de cada um. E aí tem uma etapa importante, que é quais são os objetivos da instituição. Não adianta eu definir os papéis e responsabilidades de cada departamento ali se todos não souberem quais são os caminhos aonde essa instituição quer chegar, né? Em que ponto que nós precisamos evoluir. Vou usar aqui o exemplo do faturamento, né? Para o ano de 2024, qual é o nosso desafio institucional? Ah, nós precisamos aumentar a nossa receita, eu preciso evoluir com novos clientes, eu preciso reduzir o meu custo. Toda instituição tem um objetivo. Eu quero crescer, eu quero abrir uma nova unidade. Quando isso é claro para todos, né, para as áreas, então vou usar o exemplo aqui. Um dos exemplos que eu trouxe para vocês, né? Eu quero aumentar minha carteira, eu quero trazer novos clientes. Se esse é um desafio, se esse é um plano estratégico para 2024 da instituição que vocês trabalham, a área de faturamento já vai entender o seguinte: bom, se ele vai buscar novos clientes, eu já posso me preparar para fazer novas implantações. Eu preciso me preparar para vir outros contratos aqui que vão ter suas particularidades e que eu vou ter que trabalhar. Então, com essa clareza, fica mais fácil você trabalhar o ponto de definir papéis e responsabilidades. Bom, já sei quais são os objetivos da instituição, já defini quais são os papéis, as responsabilidades de cada um. Agora a gente precisa ir para a prática, né? Eu comentei lá no começo um exemplo, né, de isso não é meu, isso não é seu. Isso é muito comum, eu vejo até em empresas que já evoluíram, que já estão no momento mais claro, a questão de eu defendo o meu departamento, né? Não, eu não posso deixar isso acontecer porque isso vai prejudicar o meu departamento. Eu não posso assumir essa responsabilidade porque isso pode prejudicar o meu tempo de resposta aqui, ou eu não vou conseguir cumprir o meu prazo com um determinado prestador. Então, é muito natural, é muito comum quando as empresas trazem esse tipo de discussão, as áreas defenderem os seus departamentos. E aqui, na gestão descentralizada, tem um olhar diferente, tá? Tem um olhar diferente. As áreas defendem, sim, os seus departamentos, mas sempre vem à mesa, sempre vem como ponto de interrogação, ou seja, a pergunta fatal ali e a instituição? Isso é bom ou ruim para a instituição? Se o meu departamento não fizer, quem vai fazer? Né? Será que tem uma área que se encaixa aqui que pode fazer melhor do que você? Ou não? Ou talvez você tenha que ceder um pouquinho. E quando tem essa visão dentro da instituição,
É muito comum as áreas entender o seguinte: olha, realmente eu reconheço, essa é uma atividade que provavelmente eu preciso fazer, ela precisa estar dentro da minha área, mas com a equipe que eu tenho, com a tecnologia que eu tenho, com o volume de trabalho que eu não vou conseguir entregar. Opa, evoluímos. Já sei quem vai fazer, agora a gente vai para uma discussão mais produtiva. Como é que a gente vai fazer? Vamos contratar mais gente, vamos colocar algum sistema, muda a forma de pensar das pessoas e muda aonde você investe sua energia, né? Você sai daquelas brigas departamentais de eu não vou fazer, para uma conversa de como a gente vai fazer. Né? Será que a outra área lá que foi beneficiada e que talvez poderia ter feito não consegue me ceder uma pessoa, ou não consegue em períodos determinados me ajudar? Então a conversa fica diferente, tá? Então, esse é um dos pontos da gestão descentralizada que você pode melhorar bastante quando você pensa em fluxo de processo. E é o que eu chamo de negociação interna, né? Você faz negociação, você para de discutir para negociar, né? É, e aí as coisas ficam muito mais produtivas, tá? Não vou dizer mais fáceis, porque não são fáceis, mas elas ficam mais produtivas, a coisa começa a caminhar. E quando você constrói esse tipo de relação dentro da instituição, quando você tem esse tipo de gestão dentro da instituição, você começa a criar um tipo de profissional que é um modelo de profissional que eu vou até fazer uma parte aqui, vou contar uma historinha para vocês, né? Que é aquele profissional que tem autonomia e responsabilidade. O que é o à parte? Eu vou contar uma experiência pessoal minha aqui. Em algum momento lá, eu fui convidado a fazer um curso. Eu confesso que eu não queria fazer aquele curso, porque era mais um curso de liderança e eu estava num momento ali conturbado, enfim, eu acabei indo. Era um curso imersivo, ou seja, você tinha que ficar uma semana dormindo no local para fazer esse curso, e era um curso totalmente maluco, assim, maluco. No primeiro dia me deu vontade de ir embora, assim. Era uma coisa muito, depois eu entendi, né? Era o que eles falam, é um curso muito disruptivo. Era muito fora do padrão ali. Eu comecei a ver coisas que eu falava, eu até fico fazendo essa ressalva com vocês, né? Eu via coisa lá que eu falava, meu, o que que tem a ver isso com o meu dia a dia? O que que tem a ver com o trabalho que eu executo? E aí veio o segundo dia, o terceiro dia, e aquilo começou a fazer mais sentido na minha cabeça. Vou resumir aqui. Eu saí de lá bastante incomodado, assim, bem mexido. Eu falei, poxa, cara, eu vi coisas aqui que eu tô com dificuldade de dizer que não funciona. Eu tô com uma vontade de tentar, assim, por mais que tem muita coisa que eu não tô botando muita fé. E eu saio desse curso, depois de 2 meses eu assumo 3 áreas, 2 novas áreas que eu tinha que construir essas 2 áreas do zero, e mais uma área que eu já tinha experiência. E aí veio esse curso, eu falei, poxa, eu vou me arriscar, eu vou colocar em prática o que eu aprendi lá. E aí, quando eu falo colocar em prática, gente, não é na primeira semana tentar fazer, não. Eu lutei contra as minhas vontades ali, sabe? Eu falei, eu vou fazer isso até o final, mesmo assumindo um risco de não dar certo. E ali fiz a primeira semana com muita dificuldade, a segunda, a terceira. Quando chegou no primeiro mês ali, eu comecei a sentir uma mudança de comportamento na equipe, que eu falei, opa, eu estou começando a ver o que os caras falaram lá no curso. Em resumo, gente, se eu pudesse resumir esse curso que eu fiz e o que eu vivenciei lá com a minha equipe, é o que eu chamo de autonomia e responsabilidade. Depois eu vi isso em outros lugares, tá? E o que significa autonomia e responsabilidade? Responsabilidade é aquilo que eu comentei com vocês no começo. Olha, eu estou te delegando este pedaço aqui e você vai cuidar desse pedaço para mim. Você é responsável que ele dê certo, tá?
Como eu disse, eu não vou falar depois se não der certo, eu vou chegar aqui e vou te cobrar por causa disso. Eu estou pedindo para você cuidar desse pedaço. Para mim, ele é seu, faça com toda a atenção e cuidado que você puder, e cuide desse pedacinho para mim. E aí eu vou te dar mais um poder. Você tem autonomia, tá? Eu vou te dizer como eu gostaria que você produzisse esse pedacinho aqui, como é que você pode chegar lá, mas eu te dou autonomia para você fazer diferente. Eu construí com essa equipe uma relação assim muito além do profissional, muito além do profissional. Todas as pessoas que estavam comigo, elas evoluíram muito profissionalmente. Todas hoje têm um perfil muito diferente de quando a gente começou esse trabalho. E o departamento começou a se destacar de uma forma tão assustadora assim que a gente acabou destoando do resto da empresa, porque era uma área que entregava muito, que as coisas evoluíam, que os processos não ficavam parados. A gente começou a tirar todos aqueles processos atrasados, colocar em dia. Enfim, foi uma experiência muito interessante, porque eu construí com eles esta frase: autonomia e responsabilidade. Eu vou contar só mais um caso, que esse caso eu levo para mim, porque ele me marcou e ele me fez mudar bastante, né? Eu tinha um dos profissionais lá que ele tinha umas metodologias, assim, que eu posso dizer para você, malucas. Malucas. Ele conversava comigo, a minha vontade de falar assim, você não é nem louco de fazer isso. Mas eu vi aquele cara como um desafio para mim. Eu falei, meu, esse é o cara que eu preciso exercitar a questão da autonomia, porque ele faz tudo diferente do que eu penso. Moral da história, eu às vezes eu falava para ele, tá bom, faz, e corria assim para não tolir ele ali ou de falar alguma coisa que eu pudesse desencorajá-lo. E esse rapaz, ele me trouxe uns resultados assim que eu jamais imaginei. Ele conseguiu trazer resultados dentro das negociações que ele fazia lá, que eu falava assim, ó, eu não acredito que este maluco conseguiu fazer isso. E era contrato assinado, assim, ó, eram coisas assim de tirar o fôlego mesmo. E eu aprendi muito com esse cara. E é essa relação que a gente precisa estabelecer. No final das contas, gente, lá no final do dia, o que acontecia dentro da equipe era cada um fazia bem o seu pedaço, né? O que acontecia dentro da área lá era cada um fazendo bem o seu pedaço. Uns faziam muito bem, outros faziam bem, mas nem tanto, cada um no seu tempo, cada um com a sua habilidade, cada um com a sua expertise, mas com essa liberdade de chegar no objetivo. No final das contas, era o teu objetivo é aqui e você tem que me entregar isso. Então, cada um com as suas capacidades, com as suas habilidades, conseguia chegar lá no final e entregar esse processo para a gente. E isso é possível quando você tira esse poder de uma pessoa. Então, eu dava autonomia para eles tomarem decisões, por exemplo, de negociação. Eu falava assim, ó, lembra lá, né? Papéis e responsabilidades. Eu falava, olha, até aqui, ó, pode ir, né? A partir daqui você conversa comigo. E não significa que eu vou dizer que você não pode fazer, mas conversa comigo para eu entender o cenário e aí, de repente, a gente esticar um pouquinho essa autonomia que você tem. Quando a gente fazia isso, a equipe criava uma motivação grande de falar assim, ó, meu, eu vou fazer, eu vou chegar nesse objetivo que ele me deu. Essa é a minha meta, eu vou correr atrás. E muitas vezes eles conseguiam melhor ainda do que a meta que eles tinham. E faziam isso por prazer, por profissionalismo, por satisfação de estar fazendo aquilo, né? Então, no final das contas, a gente conseguia uns resultados rápidos e consistentes. Por quê? Porque esse processo começou a perdurar. E aí, gente, eu vou falar um pouquinho também mais lá na frente. O que a gente acabou fazendo com esse processo de descentralização, fechando bem esse fluxo de processo? A gente capacitou a equipe, né? A gente capacitou a equipe. A equipe era capaz de conduzir as coisas lá. Eu saí de lá da empresa e eles conversam comigo, a gente tem relação até hoje, e eu sei que os processos continuam sendo conduzidos
da mesma forma de quando eu saí de lá. Por quê? Porque é a mesma equipe que conduz as coisas, né? Então, quando a gente fala aqui de gestão, de gente e processos, eu acho que é essa a mensagem, né? É, é uma construção que tem que caminhar bastante alinhada ali.